noite. Estou entrando aqui ao vivo. Deixa eu ver o pessoal entrando. Vamos lá, esperar a Ju entrar. Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. A Ju tá entrando aí. Olá, Ah, tudo bem? tudo bem, Ju, e você? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Esperar o pessoal ir chegando, né, Ju? Assim, queria. Acho que é você que tem que colocar. Ah, fixar, né? É, Vixe, co- Maria, eu sou péssima nisso. eu mandei um comentário aí, vê se aparece pra você, tipo, fixar, alguma coisa assim. Não, que pra mim não tá aparecendo, não. Como que vê isso aqui? É nesse negocinho de pergunta? Não sei, eu acho que é quando a pessoa manda, você tem como colocar, fixar esse comentário, não é? Eu não sei. Aqui aparece assim, ó, as perguntas dos espectadores aparecerão aqui. Será que é isso? Tá. É, não, acho que. Bom, É. pois a gente. Aí, João. É, João. Tem que ver um tutorial aí como que eu faço aí. Sim, também Pra eu não. aprender. Entrei aqui e aparece os filtros, mas não apareceu nada disso. Eu acho que o pessoal tá procrastinando assistir a live, né? Todo mundo já com medo desse tema, mas acho que o Instagram vai chamando, né? E o pessoal vai entrando. Hoje é dia de jogo? Eu nem tinha vi, eu nem vi. Eu não sei. Mas eu vi que Eu tava um não... monte de live rolando aí. Eu acho que Tem os delays também, né? é, GF, F é, Dourado, boa noite. Esperar o pessoal ir chegando. Deixa eu ver então se eu consigo fixar enquanto isso. é. Solicitar para participar do para tirar perguntas. O É, Ju. Lucas também entrou. Boa noite, Lucas. Não, não tem uma opção aí, né? Não. É, não tem. Tá. Não tem. Começando aqui, né? O pessoal vai entrando. Uhum. A gente escolheu esse tema, né? Acho que é um tema que está bem forte aí na pandemia, né? Sim. A gente tem recebido bastante esse tipo de comentário, mas acho que É, com vamos essa nos apresentar. mudança na rotina, né? Toda essa mudança na rotina, a gente sofreu impactos aí, né? Naquilo que já estava caminhando, né? Às vezes nem estava caminhando muito bem, mas estava ali caminhando, né, Ju? E aí Sim, isso de alguma maneira teve, né, exigiu que a gente se reestruturasse ali para dar conta das nossas atividades aí diárias. sim. Então Vamos, vamos começar com vamos as pro tema? apresentações. Ah, é verdade. Aí, né? Sempre tem que falar. Bom, meu nome é Iva, sou psicóloga clínica, trabalho com a Ju aí em parceria, né, Ju? Trocando figurinhas sobre conhecimento voltado para a área da psicologia. E aí a gente teve essa ideia de fazer as lives com o objetivo de compartilhar os nossos conhecimentos clínicos, né? A gente acredita que dessa forma a gente possa ali contribuir bastante, trazendo conhecimento aí sobre o comportamento humano, sobre a ciência da psicologia. Exato. Eu sou a Juliana, também sou psicóloga, sou educadora parental
E aí a gente está com esse projeto, né? Estamos aqui todo mês trazendo as lives com os temas que a gente percebe, tanto que vocês sugerem ou que aparecem ali nas nossas demandas clínicas, né? A gente atende, troca figurinhas, faz grupo de estudos, né? Fazemos cursos juntas, várias coisas, né? Exato. Então, quer dar boa noite para o pessoal. O Betinho entrou aí, boa noite. A Cibele também. Boa A noite. Regiane. Boa noite, galera. E aí, vamos falar desse tema, né, Ivani? Vamos lá. Vamos lá. O que é essa tal procrastinação? Esse nome, esse palavrão aí, Ju, que inventaram no dicionário. O que é isso, afinal de contas? Que é uma palavra que acho que até um tempo atrás a gente quase não ouvia, né? E aí, cada vez mais a gente tem falado sobre esse assunto. E aí, a gente estava falando um pouquinho antes, né, que a pandemia parece que potencializou, né, a procrastinação, né? Então, procrastinar é o quê, né? Deixar para depois, adiar, né? Então, é quando a gente tem uma determinada coisa para fazer, às vezes algo com a gente mesmo, às vezes alguma atividade do trabalho, da escola, de casa, e a gente vai empurrando com a barriga, né? Vai Deixa deixando para para depois. depois. Vai deixando, amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço, e vai deixando, né? E é um hábito que. E aí, isso pode se tornar um hábito para várias coisas, né, Ju? Não só nesse momento da pandemia ali, mas isso já, né? A pessoa já pode ter já esse hábito, né? Já por outras, em outras situações, e aí a pandemia intensifica aí por toda essa mudança da rotina. E aí, assim, né, falando desse conceito de procrastinação, ele está muito relacionado com também a ideia do autocontrole, né? O que é autocontrole, Ivani? Então a gente vai pensar sempre no oposto, né? Se procrastinação é eu deixo para lá, eu não quero colocar a mão na massa para ter que lidar com aquilo, para ter que enfrentar aquela situação. O autocontrole é eu consigo, eu sei que eu preciso lidar com aquilo, e aí eu vou me organizar, eu vou pensar sobre como eu vou ter que lidar com aquela situação, então eu vou me controlar emocionalmente, né, em comportamento, em ações, para ter que lidar ali com aquela situação que eu não quero postergar, que eu quero Exato. lidar com aquilo, né? Vocês podem estar se perguntando, mas como assim, né? O que tem a ver, né? Procrastinar com ter autocontrole. Então, imagina que você, né, amanhã tem que acordar cedo para fazer uma caminhada. E aí você fala, não, vou assistir um episódio aqui de uma série, né? São 10 da noite, vou assistir um episódio, depois eu durmo. E aí, né, a tecnologia hoje está 100% a favor da procrastinação, né? Porque aí você tá lá, sentado, assistindo, fala, ó, vou terminar de assistir, vou lá, sei lá, escovar os dentes, depois vou deitar. Quando você tá lá, ah, não, só mais um episódio, só mais um pouquinho, só mais, né, meia horinha. Quando você vai ver, você passou 5 horas ali, você não levantou, né, para fazer o que você deveria, dorme no sofá, no outro dia não acorda bem. Então, muitas vezes a gente não tem o autocontrole com alguma outra atividade, né? E isso que acaba influenciando naquela meta, naquela coisa que a gente tinha se proposto a fazer, né? E a procrastinação, ela entra ali num completo descontrole, né, Ju? Porque esse pensamento mágico de que daqui a pouco eu faço, deixa só terminar isso que eu faço aquilo. Ah, a pessoa vai imaginando possibilidades e acreditando que ela vai lidar com aquilo mais daqui a pouco. E na verdade não é verdade, né? Então eu conheço pessoas que falam assim, ó, daqui a 5 minutos, sei lá, hoje agora são 8h10, então 8h15 eu faço. Aí chega em 8h15, passou. Não, vai, 8h17 eu faço. E aí aquilo vai virando uma bola de neve e a pessoa fala, não, tá, calma aí.
9 horas eu vou fazer. Aí a pessoa vai se distrair com uma outra situação, né? Vai dormir, vai, enfim, pensar em prazeres ali, coisas mais gostosas para ter que lidar, do que lidar com aquela atividade específica que provavelmente não é tão agradável. Exato, né? E aí, o que que acaba acontecendo, né? Quando a gente não consegue, né? Ter essa habilidade ali de autocontrole, né? Quais são os comportamentos que a gente observa, né? Então, são pessoas que acabam deixando tudo para a última hora, né? Uhum. E aí a gente geralmente calcula mal, né? Não, vai dar tempo, né? Vai dar tempo. E aí, às vezes, não dá, ou você precisa, né, ter um esforço muito maior para fazer uma atividade, porque você tá ali aos 45 do segundo tempo, né? Essa questão de calcular mal é muito uma falta de habilidade em, de fato, mensurar o tempo, né? Tempo versus atividade, né, Ju? Então, eu posso acostumar essa questão, por exemplo, chega atrasado, comportamento muito comum, né, de chegar atrasado. Eu calculo as coisas, e é como se eu não pensasse de fato no tempo real que aquilo leva para acontecer. E aí eu acredito naquilo que eu estou imaginando, na minha previsão distorcida, e aí eu me atraso, eu acho que vai dar tempo. Então e aí no final das contas, normalmente dá certo, e isso vira um ciclo, né? Numa próxima situação, eu não relembro do sufoco que eu passei. Eu vou lá e vou repetindo toda a situação novamente. Tem um monte de gente se identificando aqui, ó. A Cibele falou que é ela todinha. O Roberto falou, eu vivo na prorrogação do segundo tempo. E aí vive no sufoco, né? Coração na mão, né? Eu acho que um exemplo, assim, bem clássico, né, que a gente tem aqui do brasileiro é o imposto de renda, né? Ou, sei lá, os atrasados do Enem, né? Coisas que viram meme, né? Porque é aquela coisa de você, né? Não, dá tempo, vou esperar Vai dar mais. tempo. Ou a questão, né, do imposto de renda, ou coisas que agora a gente tem muita coisa online, que assim, a pessoa deixa para a última hora quando vai ver o site tá bugado, ninguém consegue acessar, porque todo mundo deixou para fazer naquele último momento. Então acaba dando mais trabalho, né? Perde prazo. Então, se for um imposto de renda, por exemplo, às vezes você perde o prazo, tem que pagar multa, porque vai, não, amanhã eu faço, não, depois eu vejo. Aí na última hora que você vai lá baixar o aplicativo e tal, e o computador trava, a internet cai, e aí aquilo gera um estresse. Não conta com os imprevistos, né? Exato. Né? Não deixa uma margem ali para os imprevistos. E brasileiro tem muito uma fama, né? De ser atrasado, né? Infelizmente, a gente carrega essa fama aí. Mas você, Ju, você se atrasa? Isso aí é só para quem está assistindo a gente ou isso cabe aí para gente também? Olha, nessa Ou você parte procrastina? de atraso, nem tanto, né? Eu gosto de ser pontual, assim, né? Tem que sair, já quero sair antes, mas, por exemplo, né? Procrastino atividade física, né? Então, mas amanhã eu começo. Hoje mesmo eu fui. Falei, não, eu preciso, né? Deixar de procrastinar, mas muitas vezes ali, né? Aquela coisa que a gente vai, mas hoje, né? Tá muito calor, hoje tá muito frio. Então, já me Tudo é um matriculei. empecilho para não ter que fazer a atividade, né? Exato. Então, tem a ver bastante também com as nossas preferências, né? A gente tende a procrastinar, o que não é tão prazeroso pra gente, né? Sim, sim. Vou falar aqui o que eu procrastino, mas deixa eu falar que o pessoal tá se identificando. A Ariane falou assim, ó, meu namorado não está assistindo a live, porque deixou o TCC na última hora. Então, super procrastinou, né? Ótimo exemplo esse, né? O TCC. A maioria das pessoas acabam deixando para a última hora, às vezes tem que, né, pedir para prorrogar, enfim. Trabalho, projeto do próprio trabalho mesmo, né? Deixar para depois. Mas TCC, realmente, as pessoas ficam bastante nervosas aí com essa conclusão e deixa realmente para depois, né? Sim. O Roberto falou assim, ó, que é uma fama verdadeira, nossa. Do brasileiro, mas nem né? brasileiros, viu?
que consegue ali. Bom, eu procrastino muito gravar vídeo. Então, é uma coisa que eu fico ali pensando, e aí, será que hoje o vento está para esse lado, ou o vento está para aquele lado, e aí eu fico pensando, e aí faço o roteiro. A live não mais, né, Ju? Porque a gente engatou e agora vai, o negócio virou compromisso. Mas o vídeo mesmo é uma coisa que eu fico ali meditando. Já saiu o vídeo no canal. É, mas é difícil ainda para mim. Então, é um esforço muito grande para eu gravar vídeo. Eu vou fazendo isso. Ah, não, amanhã eu lavo o cabelo, aí amanhã eu gravo. Ai, Ah, mas não, mas outro dia eu faço. Ah, hoje está chovendo, vai fazer barulho. é, Então, eu fico criando questões para não gravar vídeo. exato. E aí a Ó, o gente vai Roberto se. está falando. Ah, ele O falou que Roberto falou perdeu. aqui, ó. Eu perdi o prazo do mestrado, porque deixei para me inscrever no último dia. Ai, que dó. Acabei esquecendo. Ai, que É. dó. Mas o Betinho também, ele faz mil coisas ao mesmo tempo, né? Acho que a rotina dele é bem cheia. Então, não sei, às vezes é a procrastinação, às vezes é a rotina intensa, né? Uhum. Mas a questão que a Ivani estava falando dos vídeos, né? A gente estava até comentando eu estava até comentando com ela que eu estava num grupo lá, o pessoal falando disso, né? Dessa dificuldade de se expor. E eles falaram, ah, vamos fazer uma live para treinar, né? Eu falei, ixi, eu e a Ivani já fomos direto Sem testar na treino. prática, né? Não teve treino, né? Antes, tal. Já vamos fazer e estamos fazendo. Então a gente procrastina Sim. de um lado, mas em outros momentos a gente consegue, né? Vencer, Lidar. né? Exato. Legal. E vocês, falem aí, mandem aí nos comentários quais são as situações que vocês procrastinam aí, para ver se os outros, né, se a gente se identifica, ou se outras pessoas também se identificam, né, Ju? Sim. Enquanto isso, eu vou Comentem falar aí. um pouco aqui, né? É, Uhum. que assim, né? A gente, quando nasce, né? A gente já não nasce com esse autocontrole todo, muito menos com essa disciplina, né? As pessoas agora estão falando muito, poxa, mas meu filho não quer estudar online e tal. Exige uma disciplina que, por exemplo, as crianças dessa geração não estavam acostumadas. Então, o Uhum. autocontrole, ele vai se desenvolvendo, né, com a interferência aí bastante dos pais, né, e da própria sociedade. Então, tá na escola, né, tem o sinal para você entrar, tem o horário do intervalo, tudo isso vai contribuindo para a gente ter esse autocontrole, né? E aí Uhum. tem a disciplina também que está em tudo na nossa vida, né? Tem prazo para o mestrado, tem prazo para pagar conta, tem prazo para o Tem horário para TCC, chegar? tem Uhum. horário, né? Tem horário dos compromissos. Enfim, a gente está o tempo todo com atividades que requerem cumprir, né? Regras, né? Sim. E então, assim, a gente já não nasce com toda essa vontade de ter essa disciplina. Né? E aí a gente vai aprendendo, mas o nosso corpo ele também ele gosta de descanso, de relaxamento, né? Exato. Então, a gente tem, então, uma tendência, né, Ju, a não. Então, assim, uma criança ela nasce espontânea, livre, sem regra, né? A gente não vê um bebezinho sabendo a hora de dormir, sabendo, né? Ele não sabe fazer essas coisas, né, Ju? Então, reforçando isso, não sabe a hora de ir para a escola, não sabe que tem que controlar ali as emoções para não berrar na frente de todo mundo no mercado. Então, ele não sabe. Então, é um ser livre, espontâneo. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo que criar essa habilidade de se regular, de se entender no tempo e espaço, nos compromissos. Então, esse autocontrole, essa disciplina, ela vai sendo incorporada ali no nosso processo de evolução ali, né? Porque isso fez parte da nossa civilidade, né? Para a gente conseguir conviver ali de uma maneira que não, né, que pudesse crescer, povoar ali, a gente precisou
lidar, tem que colocar regras. Então, isso não é instintivo nosso. Então, é uma habilidade. Então, é normal procrastinar, né? Porque isso não é nosso. A gente vai ter que aprender a fazer isso, a criar regras, a criar prazos, a ter que se encaixar dentro de algumas situações para poder entregar. Então, a gente vai ter que aprender, não é inato. É isso, né? Exato. Aí aqui o Roberto, né, tá falando que o problema dele é querer abraçar o mundo, fazer tudo ao mesmo tempo, aí ele ficar que nem um louco tentando dar conta de tudo, que tem uma rotina intensa. E aí é isso, né? Eu acho que o exemplo dele ajuda a gente a pensar realmente em como a gente às vezes abusa, né, do nosso corpo e quer que a gente tenha essa vontade, assim, né, esse ânimo o tempo todo. Não, eu preciso acordar disposta, pular da cama às 6 da manhã, já ir para academia e tal, e chegar em casa e lavar a louça e depois, né, fazer as aulas, ler um livro. A gente não vai ter essa disposição o tempo todo. Essa disposição ela vai vir quando a gente faz atividades que são interessantes para a gente, né? Então é muito importante que as nossas escolhas elas tenham um significado, que elas façam sentido, né? Mas muitas vezes a gente vai ter que a gente dar um empurrãozinho mesmo, né? Então, putz, acordei, minha vontade é de ficar na cama, mas eu preciso levantar, ó, tô aqui, essa série tá super legal, mas eu preciso, né? Eu preciso ter um momento de relaxamento, mas eu também preciso colocar ali, não, eu preciso finalizar essa atividade, porque no outro dia eu vou acordar cedo, enfim, né? Então, não tem uma fórmula mágica, né? Tome este remedinho que você vai parar de procrastinar. Procrastinar. Não vai, não vai. Porque a gente tem, e acho que isso é interessante, né, de entender se essas atividades elas estão mais voltadas para o lazer ou para os deveres também, né? Porque eu vejo muita gente também intensa ali, mergulhada em atividades, e aí não consegue lidar com as obrigações, com as tarefas, porque tá muito preso a atividades prazerosas e nem percebe. E nem valida. Então, o que é uma atividade prazerosa? Ficar, né, na rede social, jogar alguma coisa, bater papo com um amigo, isso é prazeroso, mas a falta de percepção que eu estou fazendo isso e é uma gratificação imediata, não faz com que eu perceba que eu estou deixando de fazer o que de fato eu devo fazer em detrimento disso. Então, aí a sensação é que no final do dia eu não consegui concluir nada, que eu me sinto cansada, mas eu tive ali muitos momentos de prazeres, de distrações, de gratificações, só que eu nem consegui mapear isso no meu dia, né? Então, às vezes parece que ficou um volume de coisa, quando na verdade eu não fui realmente eficiente ali, né? Eu não fiz aquilo, não preciso fazer um montão, mas fazer aquilo que de fato precisa sair naquele dia ou naquela semana. Exato. Então, é bem importante ter essa percepção mesmo, né? Da sua rotina, das suas prioridades, uma noção de tempo, né? Se dar momentos de prazer também. A gente não tá falando aqui que tem que ser tudo regrado, né? Eu vou conversar por 10 minutos, eu vou entrar no celular por 5. Mas muitas vezes essa questão da rede social, ou mesmo que a gente estava falando da Netflix e tudo mais, a gente precisa também, né, ter alguns cuidados. Então, separar um tempo, às vezes tirar as notificações do celular ajuda, né? Às vezes separar um tempo e aí vocês, né, falar, então eu tenho 1 hora para ficar, né, de bobeira. E aí depois você já ter essa disciplina de retomar e fazer as outras atividades. Nossa, a semana foi muito puxada, então no final de semana inteiro, sábado inteiro eu vou ficar de bobeira. Legal. É uma forma também de você se cuidar e de repente evitar um pouco mais essa procrastinação, né? Porque aí você sabe que durante a semana você conseguiu dar conta, então você tem aquele momento também livre, né? Então, tem gente que coloca muito lazer aí, né? Então, na semana, durante a semana, final de semana, e aí não cabe aí também os espaços para as obrigações, né? Para os deveres. Sim. Mas, Ju, me conta, se então isso é natural, é inato, o ser humano ele nasce livre, espontâneo, sem regras.
E então isso é uma coisa, tá tudo bem, é natural. Qual que é o problema então de eu procrastinar? Então, por que que isso me afeta na vida adulta? Acho que um dos efeitos, né, da procrastinação é a frustração, né? Então, vamos pegar aí os exemplos, né? De repente, TCC ou mestrado, está se preparando, você faz um plano, né? Você está lá fazendo um curso todo e de repente uma parte, né, que é o TCC, você não consegue entregar no prazo. Como será que a pessoa vai se sentir, né? Sensação às vezes de é, incapacidade, né? Poxa, Uhum. A Ju caiu. Oi, voltou, Ju. travado, né? Então, essa frustração, né, de você falar, poxa, eu não dei conta, eu não realizei algo, né? Então, esse eu acho que é um dos prejuízos para quem tem a autoestima baixa e aí procrastina, não entrega algo, aquilo já vai dar toda essa sensação negativa, né, sobre si mesmo. Além Uhum. disso, você também pode se tornar uma pessoa de pouca confiança, vamos dizer assim, né? Porque você não entrega para o outro também, né? Então você sempre se atrasa, você não entrega um trabalho que você deveria entregar, né? Você pode ter outras consequências, como a gente falou antes, né? Se você não pagar uma conta na data, você tem que pagar multa, né? Que mais que você Uhum. acha? Não passa credibilidade, né? Então, acho que os conflitos, eles vêm de quando eu não conseguir adaptar a minha espontaneidade, o meu desejo de se receber gratificação imediata com a questão de receber gratificação de longo prazo, que a vida adulta requer esses compromissos, né? Então, eu vir trabalhar, eu chegar no trabalho dentro do horário, vai me trazer ali um reconhecimento no médio e longo prazo, né? Então, eu vou ter benefícios se eu conseguir me autodisciplinar. Só que não, muitas vezes não é instantâneo, né? Então, eu não consegui fazer essa mudança de percepção de que, ok, eu não vou ter a satisfação imediata, mas eu vou ter uma satisfação, um prazer ali no médio e longo prazo. Se a gente não fizer essa mudança de chave, isso traz prejuízos nesses aspectos, né? Eu não vou conseguir cumprir os meus compromissos. Começo a questionar. A Ju caiu, voltou. Eu começo a Tinha dado uma travada. questionar a minha própria capacidade de, de conquistar as coisas, porque eu mesmo não consigo cumprir as minhas promessas, né? Então, fazer essa mudança, acho que na fase adulta é isso, os ganhos sociais e de autoestima, de autopercepção, eles são muito fundamentais ali para a gente conduzir a vida, realizar projetos, ter satisfação, né, Ju? É. E aí eu fico pensando também que, assim, essa coisa que a gente falou antes ali, né, de fazer tudo aos 45 do segundo tempo, são situações que geralmente são muito estressantes, né? Tanto Uhum. individualmente, quanto muitas vezes com outras pessoas, né? Então, se você deixou uma coisa para a última hora, você tem que correr para entregar, enfim. E aí, qualquer imprevisto que acontecer, isso pode te gerar um estresse, de repente você pode acabar sendo grosseiro com alguém, você pode acabar discutindo com alguém, né? Você pode acabar Desistindo, desistindo, estava com tudo desistindo, falar, não pronto. quero mais fazer isso, eu não quero mais passar por essa situação, e a pessoa desiste de conquistar o que tem que conquistar, de Sim, fazer, né, Ju? porque acaba se tornando uma coisa tão desgastante, né? Que você tá ali correndo, aí, sei lá, vai sair, pega trânsito, aí o carro quebra, você fala, nossa, tudo acontece comigo. Se você não tivesse nessa correria, talvez você lidaria com esses imprevistos, ia incomodar, né? Mas é aquela coisa assim, né? Tá indo tirar o pai da forca, realmente, né? É Uhum. naquela hora. E aí isso gera bastante estresse,
né? São pessoas que muitas vezes têm esse comportamento de estar sempre em cima da hora, acabam se tornando pessoas agressivas ou estressadas mesmo, né? A gente sabe que Irritadas. Uhum. irritadas, que o estresse traz malefícios para nossa vida, né? Uhum, uhum, exato. Então você fica ali emocionalmente instável, né, Ju? Sim, As consequências disso, né? É essa emoção. E aí, por exemplo, se a gente pensar numa criança, ela não vai passar por isso, né? Então, por quê? Então é natural, é inato do ser humano procrastinar, mas não é adequado a gente fazer isso num grau onde prejudique a nossa vida nas nossas relações, no nosso trabalho, né, nos nossos projetos de vida, né? A gente vai procrastinar, mesmo na nossa vida andando, vai existir coisas que a gente vai estar procrastinando. Então, eu procrastino o vídeo, mas isso não para o meu trabalho. Tem outras coisas que são fundamentais no meu trabalho que eu toco, né? E eu não procrastino. Então, é saber discernir quais são as coisas que eu consigo ali me exercitar. Então, a academia, poxa, isso é importante para minha saúde, eu estou trabalhando demais, então eu preciso exercitar meu corpo. Tá, então eu vou treinar essa habilidade para até virar um hábito e isso não doer mais. Que isso é um ponto, né, Ju? Uma hora para de ficar tão incômodo. Quando isso vira um hábito, você, tá bom, vai, vamos lá, vamos fazer. Você já percebeu que aquilo tem um estímulo positivo, que tem uma recompensa legal quando eu consigo terminar? E aí eu paro de ficar, deixo para depois e eu já começo. Deixa eu logo fazer isso aqui e vou ver no que vai dar. E aí isso vira um hábito, assim como qualquer outro hábito que a gente quer implantar, né? Então, sim. persistir, faz com que a dor fique menor, o desconforto fique menor, né, Ju? É. E acho que um outro ponto também, a gente está trazendo aqui, né, os nossos exemplos, que quando a gente sabe, né, então se eu sei que no meu dia eu tenho que fazer uma atividade que eu tenho a tendência a procrastinar, então eu posso buscar uma estratégia para Uhum. que eu faça aquela atividade, né? Porque naturalmente não vai ser a minha preferência. A nossa tendência é colocar outras coisas na frente e fazer, Coisas né? legais. As outras coisas, coisas legais. Às vezes a gente faz até coisas chatas, né? Mas você não precisava fazer naquele momento, né? Então, já aconteceu comigo, e os pacientes também falando, poxa, eu tenho que fazer o TCC, aí eu resolvo arrumar o guarda-roupa. Mas será que hoje eu preciso arrumar o guarda-roupa, né? Mas é meio que uma fuga daquela atividade mais chata. Então, quando você já sabe que uma atividade, ela, né, de repente ela não é tão fácil para você, busca uma estratégia, né? Tem um livro que é sobre psicologia positiva, que o autor fala, né, que você para ter uma vida, né, satisfatória, tal, a gente precisa fazer coisas que nem sempre são agradáveis, porque aí um pouco do que a Evelyn estava falando, aí ele dá o exemplo da atividade física, ele fala que ele começou a fazer o quê? Ele já deixava o tênis do lado da cama, né? E aí ele já acordava, já colocava ali a roupa, o tênis, não podia pensar muito. Oi. Tá dando umas travadas, não sei se é aí, porque eu continuo falando e apareceu você congelado, mas voltou, né? O meu congelou também. Tá. Estranho. Estou vendo aqui a Ilíria falando, né? Uma aluna querida minha de um tempo atrás, tá? Uma mulher agora falando, lavo toda a louça quando tem artigos para ler, né? Exatamente. A gente tem uma falsa impressão, olha lá, como eu sou útil, eu lavei toda a louça, mas será que naquele dia era importante lavar a louça ou era importante ler o artigo, né? Uhum, uhum. Vou deixar uma dica sobre essa questão de fazer outras coisas. Vou deixar uma dica aí para o final para ajudar aí nessas estratégias, né, Ju? Acho que isso pode contribuir bastante com as pessoas que se identificam com essa dificuldade, que tem essa dificuldade. Sim. E aí vamos falar um pouco, né? O que a gente percebe? Quais são as pessoas que tendem a procrastinar? Tem algumas características? Tem algum perfil?
Todo mundo procrastina igual? Como que é? Então, não, né? Eu acho que isso é importante. Então, a gente nasce, então, procrastinador, por sermos espontâneos, livres e ok. E aí, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai aprendendo ali que precisa regular os instintos, os impulsos, postergar ali a gratificação. Mas existe perfis de pessoas que têm muito mais dificuldade em conseguir colocar essas atividades aí no dia a dia. Então, ali o Roberto, ele falou, né, que deixou o TCC, o mestrado, perdeu o prazo do mestrado, mas talvez ele não seja um perfil procrastinador. Talvez aquela foi uma situação que ele não conseguiu ali dar conta, né, por conta de outras coisas. Mas existem pessoas que têm um perfil mais procrastinador que está muito ligado a essa imaturidade emocional, a essa baixa percepção, esse baixo autoconhecimento, né? E aí isso vai esbarrar na logística da vida, nas atividades, nos problemas da vida adulta, né, Ju? Então, uma das características que a gente percebe, né, nas pessoas que procrastinam muito é uma dificuldade em lidar com situações desagradáveis, né? Então, lidar com a frustração, né? Eu acho que esse exemplo aí do TCC, né? Fazer TCC, ou como eu falei antes lá, fazer o imposto de renda, é uma atividade que, para a maioria das pessoas, pode ser considerada chata, né? Ah, eu vou ter que ficar lá 1 hora sentado na frente do computador. Então, se você tem um perfil mais ativo, não gosta muito de ler, não vai ser realmente 100% agradável. Mas aí, se a gente pensar lá na recompensa que você vai ter depois, né, vale a pena você fazer, né? Então, geralmente são pessoas que fogem dessas emoções desagradáveis ou das frustrações, mas assim, não necessariamente vai ser desagradável, mas às vezes a gente acha que vai ser, né? Ah, se eu acordar e for pra academia, é um saco. Às vezes, na hora que você chega lá e começa a fazer atividade, você sente prazer, né? Mas aquela percepção, né, de que alguma coisa vai ser chata, de que é mais legal ficar ali, né, na caixinha, né, na zona de conforto, né? Tô aqui sentado, que tá gostoso. Mas será que se eu sair, se eu levantar, se eu fizer aquela atividade, eu também não vou sentir prazer? Mas a ideia de que geralmente é de que não vai, né? Outros tipos, né? Outro tipo de prazer, né? Sim. Um prazer mais de realização, um prazer de que eu tô conseguindo cumprir. É uma maturidade emocional, né, Ju? Sim. Porque aí, esse perfil de pessoas, eles não querem passar por situações desagradáveis. Então, a gente fala que tem uma baixa tolerância à frustração, a ter que lidar com rotina, a ter que lidar com situações que são trabalhosas. Então, eu não quero ter contato com isso, eu quero ter só prazer. E aí eu vou, ao longo da minha vida, eu vou me esquivando dessas atividades, e aí isso intensifica, vai ficando cada vez mais difícil eu ter que sentar e fazer um TCC. Então, se eu vou lá, eu faço uma graduação, é um parto para eu fazer os trabalhos. Aí eu vou lá e invento de fazer uma pós-graduação. Aí outro parto para fazer trabalho, para fazer... Então, cada vez mais as coisas, enquanto eu não enfrentar essa dificuldade, enquanto eu não normalizar, eu passar por esse sentimento de é chato, mas tudo bem, eu vou precisar enfrentar isso, mais difícil é. Então, existem muitos pensamentos do tipo... isso é chato, eu não vou fazer, eu não preciso passar por isso. Então, se assemelha muito a um adulto infantilizado, né, Ju? De emburrar, de bater o pé porque não quer fazer aquilo, eu não quero lavar a louça, eu não quero fazer tal coisa. Tipo, faz parte das obrigações da fase adulta. E a pessoa, ela tem um perfil infantilizado de que, eu não quero ter que lidar com isso, eu não quero trabalhar, né? Eu conheço pessoas que não gostam de trabalhar, porque é difícil trabalhar, né? É difícil. Você tem que ir lá e tem que todo dia exercitar ali, né? Então é difícil, mas com o tempo, com a maturidade, você vai lidar com as coisas. Mas tem gente que não gosta, porque você
Você tem que exercitar uma tolerância à frustração, ao medo, ao desconforto. E nenhuma criança quer, por exemplo, passar por isso. Então, quando você vê um adulto fugindo disso, é um perfil emocional muito mais infantilizado. E aí, muitas vezes, aí vem as justificativas, né? Ai, mas, meu, qual é o sentido de fazer TCC, né? Tá, mas se você resolveu entrar no curso, que é um curso que tem o TCC, se você já sabe, não adianta ficar questionando, né? Eu vejo isso bastante nos adolescentes, né? Que aí é natural, que é uma fase de transição, mas que muitos adultos carregam, né? Ah, mas eu não deveria ter que estudar matemática, é por isso que eu fico com nota baixa. Não, não é por isso que você ficou com nota baixa. Você ficou com nota baixa porque você não se preparou, você sabia já que teria essa prova, né? Ah, mas eu não gosto, sei lá, né, de cuidar da casa, né? E aí as coisas, elas vão ficar. Em algum momento você vai ter que fazer. Quanto mais você deixar para depois, mais difícil vai ser, né? Então, fica olhando para o mundo e justificando, né, a própria procrastinação. Então, eu não fiz porque eu não entendi a matéria, eu não fiz o trabalho porque eu não entendi a matéria. Então, qual foi o recurso que você usou para entender a matéria, entender o que precisa fazer? Aí não olha o outro como uma fonte de motivação para que eu não faça aquilo. Então, eu não fiz porque eu estava com dor de cabeça, porque eu estava irritada. Então, vai surgindo ali motivos muito superficiais, muito, né, que é de dificuldade mesmo, que a pessoa não consegue enxergar, que ela não consegue lidar com aquilo sozinha, né? Sim. A Mariana tá falando aqui, né, que a sensação de dever cumprido é muito boa, mas vencer a procrastinação por vezes é mais difícil. Procrastinar parece ser mais confortável. Sim, na hora realmente é, né? Na hora que você deixa de fazer algo, você vai sentir um prazer, né? Ai, que delícia ficar aqui, né? Mas depois, quando você se der conta, né, de que você não fez aquele compromisso, né? Você provavelmente vai se arrepender de não ter né, sido um pouco mais firme e ter dado conta daquilo que você queria. Uhum. Acho que é interessante trazer o ponto que são pessoas, né, Ju, que vivem sempre num dilema entre o que eu preciso fazer e o que eu quero fazer. Então, acorda o dia, o que eu quero fazer? Eu quero ficar em casa sem fazer nada. Mas o que eu preciso? Então, todo momento a pessoa está num dilema entre o que precisa fazer e o que quer fazer. Então, não é só uma situação, não é só eu ter que sentar ali e fazer meu TCC. Tipo, eu lavo louça ou assisto TV? Eu vou terminar o TCC ou eu vou... Então, é uma constante essa briga entre o que eu preciso fazer e o que eu tenho que fazer. Então, é uma guerra interna entre a minha criança querendo prazer, alegria, e o meu adulto tendo que lidar com os compromissos ali da vida adulta. É. E aí, assim, acho que uma coisa que aparece bastante também, né, na procrastinação quando a gente tem um compromisso externo, a tendência é que a gente procrastine menos, né? Então, se eu marquei com a Ivani, né, de encontrar com ela amanhã, 6 da manhã, a chance de que eu cumpra isso é um pouco maior. Se eu tô indo lá para fazer, se ela é minha chefe, né? Agora, se eu me comprometi comigo mesma, né, de que amanhã eu vou acordar às 6 da manhã para fazer academia, a chance de procrastinar é maior. Então é como se a gente continuasse mesmo nesse papel, né, de criança que precisa que a mãe vai lá e acorde. Filho, tá na hora de ir pra escola. Então eu acordei. Não, eu não acordei pra ir pra escola porque minha mãe não me chamou, né? Ou eu não fui porque hoje não tinha prova. E aí, quando a gente vai chegando na vida adulta, o ideal é que a gente consiga ter esse comprometimento com a gente mesmo, né? Então, nesse momento da pandemia, né, as pessoas têm falado bastante disso, que não estou fazendo as aulas online, isso os adultos, né? Que já que começa a trabalhar
9 da manhã, acorda às 5 para as 9, e aí, né, já começa a trabalhar, e aí às vezes tinha alguma outra atividade para fazer e não faz, né? Então, esse compromisso com a gente mesmo parece que ele é o mais difícil, né? Se a gente pensar, né, nesses prazos que a gente falou aqui, de TCC e de mestrado, tem uma data, mas é uma data que é para você. Se você, né, não fizer, o prejuízo é para você. Mas e se você faltar numa reunião do trabalho, se você deixar de encontrar com a sua mãe, que você ia levar ele em algum lugar? Então, nessas situações, quando existe um controle externo, né, a nossa tendência é de ser um pouco mais firme. Agora, quando depende só da gente, é uma atividade só para nós, né? E aí a gente pergunta, né? Se eu não consigo cumprir um compromisso comigo mesma, será que eu sou uma pessoa de confiança? Aí entra a questão da autoestima, né? Eu começo a questionar a minha capacidade, né, Ju? Eu começo a questionar, eu posso distorcer a imagem que eu tenho sobre essa pessoa adulta que se tornou, né? Sim. Existe essa distorção. Então, né, essa autopercepção distorcida, né, é uma das consequências. Aí a gente falou dessas pessoas que têm esse perfil mais dramático, né, birrento, que não quer ter compromisso. Mas também tem um outro perfil que são aquelas pessoas que se sentem muito especiais, né? Então acham que sempre vai ter alguém fazer por elas, né? Então muitas pessoas acabam procrastinando porque ali, aos 45 do segundo tempo, vem alguém e resolve, né? Ai, nossa, você não fez isso, então eu vou lá e faço pra você. Ou liga, ai meu Deus, não tô conseguindo fazer. Alguém vai lá e acaba ajudando, né? E aí é mais difícil também de desenvolver essa autodisciplina, né? E esse autocontrole. Que aí tem sempre lá o externo também colaborando para que você dê conta, né? Acho que é importante falar, Ju, que essa imaturidade emocional também afeta ali uma percepção cognitiva, né? Então, quem tem ali uma dificuldade em ter que passar por emoções desagradáveis para ter que cumprir uma atividade, em ter que olhar a gratificação no médio e longo prazo como algo bom da vida adulta, então quem tem essa dificuldade também tem uma dificuldade de se organizar no tempo, espaço e na vida, né? Então eu questiono se o que eu faço realmente é bom, é interessante, o que eu vou fazer daqui para frente. Então, tem ali uma visão de si, não consegue ter uma linha cronológica de como eu me vejo daqui a 3 anos. Porque é essa questão da imaturidade, né? Eu vou vivendo e vivendo. Eu não consigo ter uma visão clara de me ver, de me enxergar sei lá, no meu trabalho daqui a 2 anos, de projeto. Porque projeto requer organização, planejamento, confiança na minha capacidade. E se na minha trajetória eu fui minando isso, eu fui lidando com situações onde eu não conseguia resolver, eu não consigo ter uma projeção, né, do meu eu adulto ali por alguns meses, anos, enfim. Então eu não consigo cravar uma linha cronológica me vendo e falar, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai ser bom lá no futuro, porque eu não valido a experiência de ser gratificada no futuro. Então, eu tenho essa dificuldade, essa imaturidade em projetar mesmo, né? Em me projetar na vida. Porque o deixa a vida me levar, o prazer do hoje é muito mais atraente do que a satisfação do futuro. Aí você tá falando, eu tô aqui pensando, né, nas pessoas, né, nos perfis que a gente acaba vendo que são assim, e aí eu acho que é bem aquela coisa de estar sempre apagando incêndio, né? Então eu tô ali no hoje, né? Depois eu vejo. Depois eu resolvo. Depois eu pago. Depois eu cuido da minha saúde. E aí a pessoa vai levando, né? Aí passa por um momento prazeroso, porque você não tá lidando com aquelas questões, de repente
uma bomba explode, né? Nossa, olha só, perdi o prazo, né? Tô com problema de saúde, tô com uma dívida. Aí vai lá tentar Uhum. resolver, aquilo acaba sendo muito mais trabalhoso. Aí às vezes não resolve, mas não vai dar, não consegui, tá vendo? Ninguém me ajudou. Aí vai carregando, daqui a pouco aparece outra coisa. E aí são A vida pacientes, por exemplo, empaca, né? são pacientes que A vida chegam assim que a gente empacada. olha e fala, por onde a gente começa, né? Porque vai virando uma bola de neve tão grande, né? Nos relacionamentos, nos empregos. Eu já comecei a fazer 5 cursos, parei todos, né? Eu já tive vários relacionamentos. Eu tô com pendência financeira. Então isso vai se tornando realmente um hábito, né? E é como se a pessoa nem Uhum. acreditasse mais que ela consegue, né? A vida é assim Uhum. mesmo, eu não tenho sorte, né? Uhum. Uhum. Aí distorce muito a realidade, né? Sim. E Ou aí, como então, que resolve isso? ou Desculpa então aí, Ju. assim, quando é uma situação como essa, e quando a gente estava falando lá da pessoa que se sente especial, e ela tem alguém que vai conduzindo, né? Aí às vezes as coisas vão funcionar e de repente essa pessoa não tá mais ali. Se é uma mãe que de repente, né, não tá mais presente, se é um relacionamento que acaba, a pessoa se sente totalmente perdida, né? Porque ela estava sempre ali Uhum. com alguém tentando resolver, mesmo nos 45 do segundo tempo e tal. E aí sozinha acaba ficando muito difícil, né? Bate o desespero, porque você não treinou habilidades para lidar. Agora tinha travado. Tá. Nossa, a internet hoje tá uma coisa, hein? É, Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza, vamos seguir. Então, tem toda uma inabilidade em entender até como é o seu jeito, né, Ju? Como que eu vou me organizar? Ok, eu preciso fazer isso, mas como que é bom para eu fazer? Então, eu não consigo nem saber por onde eu começo, porque o outro fez tanto isso por mim que não sei por onde eu começo, como que eu, né? O que é mais fácil, qual a estratégia que eu vou, né, que eu vou adotar. Então, assim, como é uma falta de autopercepção e autoconhecimento muito grande. e aí eu sempre gosto de trazer um pouco essa parte familiar, né? Que os pais aí que estão assistindo, é muito importante, desde a infância, a gente ajudar as crianças a perceberem a capacidade de autonomia, dar oportunidades para que elas lidem, né, com as questões, com prazos, que é um treino para a vida, né? E para que elas se tornem Uhum, adultos independentes, né? Que às vezes sai da dependência da família, entra em outra, né? Então, uhum. que haja essa consciência, né? De que a gente precisa, sim, permitir que o outro dê conta e faça as coisas, enfim. Mas vamos pro Sim. final que tá acabando o nosso tempo, né? Vamos. Vamos lá para as dicas, Ju. Por onde você acha que a gente precisa ir começar pelas essas dicas? Bom, já é tipo o nosso bordão aí na live, né? Bastante autoconhecimento, né? Então, uma dose no café da manhã, no almoço, na janta, né? Eu acho Uhum. que é o primeiro passo, né? Como a gente foi falando ao longo da live, né? Então, entender quais são as atividades que são mais prazerosas ou menos, quais são as suas dificuldades, ajuda, né? Identificar seus comportamentos procrastinadores, né? Então, como a Lília falou, tô lavando toda a louça. Peraí, né? Por que eu tô fazendo isso? Então, a gente vai percebendo um pouco ali o nosso modelo, né? O nosso modo de comportamento. Uhum, uhum. Entender aí também essa autopercepção, né? Ou de grandiosidade, ou de inferioridade, grandiosidade no sentido de, eu não preciso fazer isso, eu não quero fazer isso, no sentido de eu me colocar numa situação onde eu não tenha que passar por situações difíceis de rotina, eu odeio rotina, sabe?
Então, é isso, né? A vida é rotina, precisa, né? Então, eu me coloco num patamar onde eu não quero passar por essa situação ou de inferioridade. Ah, eu não vou conseguir isso porque eu não sou boa nisso. Eu não sou igual às outras pessoas. Aí se compara muito aos outros. Ah, o outro consegue acordar, sei lá, que horas da manhã, fazer marmita e trabalhar e ser fitness e ir para academia, fazendo. E eu não consigo. Então, essa autopercepção sobre as suas potencialidades é muito importante, né, Ju? A Ju caiu. Voltou. Voltei. E acho que a autopercepção, ela tem bastante a ver também com essa, tudo alto, né? Autoconhecimento, autopercepção e autorresponsabilidade. Então, a gente pode tudo, né? Se você quiser ser fitness, você consegue. Se você quiser fazer o TCC, você consegue. Depende só da nossa organização, né? Mais até do que a nossa habilidade para fazer, né? Se você se organizar, se você se planejar, se você souber os seus pontos fracos, os pontos fortes, você consegue dar conta. Não dá para dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente quer fazer várias coisas, então essa organização também ajuda a priorizar, né? Sim, sim. Lidar com as emoções, né? Entender que você precisa passar pelas emoções. Então, é difícil ter que levantar e ir para academia, é um saco ter que fazer isso. É difícil ter que ligar a câmera, gravar vídeo, me olhar e ficar com medo, porque eu vou sentir emoções, né? Vou ficar com medo de ser rejeitada, eu vou ficar com medo de falarem, mas eu vou passar por essa situação. Eu entendo que eu preciso viver essa emoção para que ela para que ela diminua a intensidade sobre mim, para que ela não mande em mim. Eu que conduzo a minha vida, eu entendo que, ok, eu vou passar por isso, vai ser chato, mas eu vou passar. Então, saber contornar e suportar as emoções, entender que aquilo não é intolerável. É difícil, mas é tolerável. E acho que até quando a gente percebe os nossos pontos mais fracos, né? De repente, conversar com outras pessoas que conseguem lidar melhor. Porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Nossa, pra Ivani é super fácil gravar vídeo. Olha como ela fala bem. Será que foi assim desde o começo? Ah, mas para tal outra pessoa é muito tranquilo fazer exercício. Mas será que é sempre tranquilo? Será que ela pode me dar uma dica de como ela faz, de como ela tem essa disciplina? Enfim, né? Ah, será que é fácil guardar dinheiro? Então hoje a gente tem tantos recursos, né, para conhecer mesmo, né, para entender estratégias. Então percebeu ali que aquela coisa é um pouquinho mais complexa para você? Vai buscar uma estratégia, vai buscar ajuda e não comparar ou olhar só a parte boa ali do outro, né? O resultado final. Exato, exato. Algumas técnicas que a gente separou aqui, né, Ju? Fragmentar as atividades, né? Então, tem muitas coisas. Na quarentena eu percebi isso. Que tem atividades. Eu tô olhando a hora. Tem atividades que eu me programava para fazer, eu não conseguia cumprir num dia. E aí eu fui percebendo que eram atividades que eram processuais. Então, o que eu comecei a pensar? Bom, eu vou começar isso aqui na segunda e meu objetivo é até sexta eu terminar, porque vai demandar muito tempo, eu não posso parar o meu dia para ficar ali, eu tenho outras coisas para fazer. Então, fragmentar as atividades ajuda muito nessa organização em comportamento, né? Como que eu vou fazer, olhar para isso, né? Eu acho que ter, né, alguma forma mesmo de organização, então uma agenda ou uma lista, né? E acho que aquela sensação assim, ó, de tarefa cumprida, né? Então você põe uma listinha. Eu sempre falo para os pacientes, faça uma lista coerente, né? Algo que é possível de ser atingido, não adianta colocar muita coisa. E aí você vai lá, olha, eu finalizei essa tarefa, olha, terminei essa outra. Isso ajuda bastante. Quanto mais você percebe que você realizou, né? Isso vai te dando satisfação e também curtir esses pequenos prazeres, né? Você não precisa fazer, por exemplo, sei lá, ler o livro inteiro em uma semana, mas poxa, se eu não tô lendo nada e essa semana eu li 10 páginas, então eu já evoluí, eu me comparo comigo mesma, né? Sim, exato. Outra coisa que é realizar uma coisa por vez e diminuir os estímulos. Então, é muito difícil hoje a gente conseguir fazer isso, né? Realizar uma coisa por vez. Então, é notificação de celular,
sei lá, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de fazer qualquer coisa menos estar ali. Então, tentar realizar uma coisa por vez é importante para que você consiga concluir. Eu tenho uma técnica, deixa eu ver se dá tempo. Ai, vamos lá. Eu tenho uma técnica que é assim, ó. Eu tenho várias coisas para fazer num dia, e aí, quando eu vou para algumas distrações, eu sempre penso assim: então eu vou tentar me distrair com alguma coisa importante que eu deveria fazer depois. E aí, então, eu vou mesclando entre uma coisa que é um compromisso que eu preciso fazer e uma outra coisa que também é um compromisso e que vai ser importante, por exemplo, naquela rotina